Nem sei se vai sair esse vídeo certo não, mas vamos ver. Eu fiquei pensando, e às vezes para falar é melhor nem pensar, dependendo do tema, tem que pensar, e dependendo do tema é melhor deixar saindo do jeito que for, né? E o tema já tá aí, o título, né? Eu tive acompanhando os vídeos aí do Canela GP, no Mini Rica Games, e coincidentemente alguns canais, eu nem sei como é que se chama isso, mas alguns canais de tema de pessoas doentes mentais que se colocam como fracassadas, como fodidas na vida, como perseguida, me parece que chama Chimpa esse tipo de canal. Começou a aparecer para mim aqui no YouTube. Acredito eu por conta de eu estar acompanhando o canal do Sr. Adilson, tem aparecido isso. Não porque o Sr. Adilson seja chimpa, mas porque eu já vi que o Sr. Adilson, às vezes, ele faz vídeos e lives sobre esse assunto e já interagiu com alguns personagens com esse viés aí. Então acredito que tenha aparecido para mim por conta disso. E aparece vários. Além daquele pessoal Mangina e tudo mais. Mangina não, né? Red Pill, essas coisas aí que são bem irmanadas. E nessa de aparecer esse tipo de canal, me apareceu um canal que a princípio eu achei o título muito engraçado. Achei um título muito interessante. Gostei do título do canal, que se chama Mongoloide Involuntário. É um nome legal, né? Mongoloide Involuntário. Esse nome é legal, cara. Toda vez que eu lembro desse nome eu dou até risada, cara. Mongoloide Involuntário. Que nome massa, né? Só que infelizmente os vídeos são mongoloides mesmo, né? É voluntário mesmo. Infelizmente são mongoloides. E, enfim, ficou esse canal aí, né? Eu tenho que parar com esse né, eu já tenho reparado, tá? Eu vou trabalhar aqui essa minha fala para tirar esse né, esse cacuete de linguagem. A gente pega os cacuetes, é difícil de perder depois. Já ia falando, né? Mas não vou falar. E esse canal do Mongoloide Involuntário tá aí na capa do vídeo. É uma paródia, não diria paródia, uma homenagem, sei lá, né? Ao Rica Games, mais especificamente ao Cara de Psicopata. Cara de Psicopata que tem esse banner, eu não sei como é que chama aí no YouTube, com esse texto que o Rica escreveu, doente, psicótico, esquizofrênico, fui pra clínica, desempregado, não tenho namorada, problema da cabeça, tarará, 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 tarará. E o Mongoloide Involuntário fez igualzinho. Colocou até a fotinha mais ou menos recortada, assim, igual o Rica fez. E pensando no Canela GP e no Mongoloide Involuntário, e em tantos e tantos outros que falam de Rica Games, assim, me veio óbvio que as pessoas não compreendem o Rica Games, não compreenderam o Rica Games, as pessoas são incapazes de compreender o Rica Games. O Canela GP me chamou muita atenção, porque ele é um dos poucos aí que eu vi no YouTube que compreenderam. Você percebe, né, aquela paródia que ele faz e o além, né? Ou né, caralho. Essa paródia que ele faz e o além, porque o Canela GP ele põe um a mais ali. Ele coloca coisas que o Rica não fazia. Então você veja, ele foi além, ele entendeu qual que é o conceito do Rica Games, que a maioria das pessoas não conhecem, não entendem. O Nietzsche ele fala sobre a questão da gênese da filosofia grega, se teria origem oriental ou se seria autóctone.
ou seja, teria sido criado pelos gregos sozinho. E o Nietzsche diz, primeiro, que essa questão é irrelevante, no qual eu concordo com essa posição, e ele fala que é óbvio que os gregos tiveram sim influência dos grandes povos da época. Os persas, os egípcios, os indianos, os árabes e tantos outros aí, tantos povos, tantos reinos, né, tantas culturas pujantes que existiam na época dos gregos e que hoje acabou tudo, né? Mas diz o Nietzsche que o grande poder, né, a grande característica dos gregos era catar a lança de onde aqueles povos tinham deixado no chão e jogar mais longe, ou seja, eles pegaram os conhecimentos, a sabedoria daqueles povos e trabalharam aquela sabedoria de uma forma que só eles conseguiram e foram ainda mais longe do que os povos já tinham ido com as suas culturas, né? Ó, o né. Eu mordei minha língua toda vez que eu falar o né. Então você vê, por exemplo, o Canela GP em relação ao Rica, ele fez isso, né? Onde, ó, o né de novo, ele fez isso. Onde o Rica deixou a lança, ele tá jogando para frente. Outro dia eu vi um vídeo dele lá comendo feijoada de lata com a mãe dele. Coisas, o Rica não fez isso, o Rica não faz isso. O Canela GP, não sei se consciente ou inconscientemente, porque me parece ser um rapaz bem novo, né? É o né, caralho, buceta, né, o cu da cobra. Ele parece ser um rapaz bem novo, mas ele teve ele percebeu, não sei se consciente ou inconsciente, ele sentiu qual que era o sentido do Rica. Coisa que a absoluta maioria dos youtubers aí, aliás, todos os que eu já vi, nenhum entendeu. A relação que o pessoal tem com o Rica, com a cultura do Rica, é a mesma relação que as pessoas, a maioria tem com o Bukowski, que fala, e aquele velho safado bebum que pegava a mulher, que julgava, jogador. Aí o cara é fã do Bukowski, ele tem que jogar truco, ele tem que ir no hipódromo, tem que encher a cara, o pessoal não entende, o pessoal é uma topeira, o pessoal tem uma profundidade de um pires, eles não percebem. Qual que é o grande lance do Rica Games? O grande lance do Rica Games é que ele se criou, ele desenvolveu sozinho. Quando ele põe aquela capa escrita aquelas coisas, quando ele faz aqueles vídeos, ele fala, foi a maneira que ele criou de lidar com as coisas dele. Ele não pegou nada dos outros para fazer igual, não. Ele não copiou ninguém, ele não usou isso ou aquilo. Ele foi original, ele foi autêntico. Ele foi lá e fez. Você pega aquelas músicas, as dancinhas dele. Ele pegou o Sony Vegas. Sony Vegas não, desculpa. O Sony Acid Pro. Pegou o Sony Acid Pro, um monte de sampler e saiu cantando em cima, fez música. Pegou uma lona, tem um vídeo dele que eu me esqueci qual vídeo é, que é um clipezinho, uma lona de construção da cor verde e fez o chroma key. Ele inventou o chroma key no YouTube. Pode ver, não tinha chroma key de game antes do Rica, não. Ele fez sozinho, ele inventou. Esse é o grande do Rica. Ele, com as coisas que ele sentia, com o que ele tinha, ele inventou, ele se fez. Ele é um produtor cultural de subsistência, ele não pegou dos outros, não. Ele foi lá e fez, cara. Foi lá e fez. Esse é o grande mérito do Rica. Esse é o pulo do gato. Isso é que faz ele ser artista. Ele fez música onde ninguém fez, ele fez vídeo onde ninguém fez. Fez chroma key onde ninguém fez, e mais do que isso, ele fez vlog, antes de existir o vlog. Ele é, no bom sentido, é uma espécie de um percursor aí de Felipe Neto, Nando Moura, Cauê Moura e sei lá mais quem aí, que eu nunca vi essas coisas. Esses caras que pega na câmera e fica falando e dá opinião. Ele começou com isso. Ele, assim como eu, no sentido de veterano no YouTube, né? Começou em 2006, 2005, a época que o YouTube surgiu. Ele já estava lá, fazendo as coisas dele sozinho, ele nunca teve turma. Aliás, muito pelo contrário, toda a turma que apareceu para ele foi sempre para fuder com ele, sempre para destruir, sempre para zoar os trolls.
E ele sempre sozinho fez tudo. Esse é o ponto do Rica. E as pessoas não entendem. Aí as pessoas veem o Rica fazendo as coisas, quer fazer igual. Igual esse mongolóide involuntário lá, pegou e botou na capinha lá. As pessoas são cegas, surdas e não tem tato para sentir o que o cara queria dizer, o que o cara queria fazer. Esses vídeos de Red Pill do Rica, que são tão falados hoje em dia. Você quer mais? Você? Oi? Acho que não. Esses vídeos de Red Pill do Rica, que são aí tão falados, né? Precursor do Red Pill. O Rica, ele nem sabia que era Red Pill, não. Ele falou aquelas coisas do coração dele, coisas que ele sentia do coração e da um pouco de incapacidade social que ele tinha. Mas ele fez aquilo. Ele inventou aquilo. Ele tirou aquilo do coração dele, da cabeça dele. Você quer mais? Não, eu tô aqui caçando uma aqui que eu tô cochilando. Ele tirou aquilo dele. O valor daquelas coisas que ele fala não é por mulher feder, pelo mundo ser só dinheiro. Não. É porque aquilo é a obra de arte dele, é o que ele construiu, é a forma dele dizer o inefável, o indizível que ele tinha dentro dele. E ele falou e fez. Agora, o pessoal chega hoje e fica pondo ele falando, fica querendo imitar ele. E vocês vejam, né? Que coisa interessante. Justo o Canela GP, que é o que surgiu com o propósito de ser uma imitação dele, foi além, porque o cara entendeu qual que é o esquema. E entendeu não de cabeça, entendeu de sentimento, de coração. O fato do Rica ter sumido da internet, eu tive pensando, tenho certeza que além das questões de trollagem que ele sofreu várias e várias vezes, tem muito a ver com isso também. Eu acho que num determinado momento ele se cansou de pregar para o deserto, porque ele, enquanto em vida, entre aspas, enquanto ele produzia conteúdo no YouTube ainda, ele só se deparava com dois tipos de pessoas, que ambas não entendiam. Ou as pessoas que bajulavam ele e não entendiam bulufas do que ele estava falando, ou as pessoas que trollavam ele, que também não entendiam bulufas. Eu acho que ele se pegou pregando no deserto, ele finalmente entendeu que ele estava perdendo tempo falando com as pessoas e as pessoas não entendiam. Ele estava falando numa língua que só ele e poucas outras pessoas conseguiam entender. E em determinado momento, o custo-benefício, acredito eu, ele pensou bem e falou, não compensa, não dá. Não quero, não vale a pena o esforço, a amolação, é idiota, é muito ruim. Pior, olha, eu até digo para vocês, pior do que ser xingado por não ser entendido, né? Você ser xingado sem ser entendido, acho que pior é você ser bajulado sem ser entendido. É tão ruim quanto, talvez um pouco pior até, porque a pessoa que te xinga, ao menos te motiva em uma reflexão, né? E a pessoa que bajula te trava na reflexão. E acredito eu que essa seja também uma grande explicação do porquê que ele não voltou ainda para a internet. E acredito que nunca vai voltar. Porque esse abismo entre o que ele diz e o que as pessoas entendem o que ele diz, cada vez aumentou mais com o passar do tempo. A ponto de que muitas coisas que você vê que ele fala ali numa espécie de piada, numa espécie de uma brincadeira, as pessoas tomam como ao pé da letra, tomam como a sério. Vários vídeos dele muito interessantes que tem aí de astrofísica, ele explicando aí os mares da Lua, explicando aí Marte, explicando
as questões de religião católica, de Bíblia, de Jesus, né? Aqueles vídeos lá, as pessoas não conseguem entender, cara. As pessoas não entendem que aqueles vídeos de Jesus, aqueles vídeos de lua tinha água, aqueles vídeos de mensagens subliminares que ele começou assim no YouTube. As pessoas não entendem que esses vídeos estão no mesmo patamar dos vídeos de Red Pill que ele fazia. As pessoas não conseguiram apreender isso, que quando você faz uma ficção e aqueles vídeos, né, aqueles textos do Rica são como se fosse um poema. Poema não é documentário, sabe? Poema não é documentário. Poema é uma criação artística. Aquele ar de pobreza, velho. Aquele sol amarelo no domingo. As pessoas levaram aquilo no literalmente. Não compreenderam a mensagem. O Rica, dancinha. O Rica, teorias diversas da conspiração. O Rica, mensagens subliminares. O Rica explicando Bíblia. O Rica, Red Pill, são todos o mesmo. Todos fazem parte de um discurso que ele criou sozinho. E o pessoal tomou algumas coisas como verdade absoluta, como se fosse vantagem. Como se fosse vantagem. Você tem ali aquela descrição que ele fez pro cara de psicopata, que é uma espécie de não vou dizer lamento, mas é um poema no jeito Rica de fazer. E aí os caras transformam aquilo como se fosse virtude. É o caso do mongoloide involuntário aí. Como se fosse virtude, como se fosse uma coisa a se defender. Não é à toa que o Rica não voltou para a internet do jeito que ele fazia. Não foi por causa dos trolls, por causa dos haters, não, porque o Rica não é idiota. Muito pelo contrário, ele é muito inteligente. O que fez o Rica vazar fora foi a incompreensão da galera aí, que só se acentuou com o tempo. É um dos caras mais incompreendidos aí dessa internet brasileira. E óbvio que ia ser, né? Esse bando de idiota, bando de retardado, bando de imbecil aí, cabeça de papelão, sensibilidade de um... Nem vou falar sensibilidade de uma pedra, porque é injustiça com as pedras aí. É a sensibilidade de um Homo sapiens. Esse bicho que já nasceu lascado e que as nossas queridas culturas aí de 2000 e poucos anos para cá só fez de piorar. Mas é isso. Incompreendido. O pessoal tomou obra de arte como se fosse verdade vinda do céu. E o Rica cansou de pregar contra as paredes, né? Mas há esperança. Tipo o canal do Canela GT aí, que foi uma grata surpresa aí. Ele pegou o espírito da coisa. Foi um dos poucos que eu me lembro aqui, foi o único que eu vi aí a respeito do Rica que deu esse pulo do gato. Que não é ser igual ao Rica, não é imitar o Rica, não é repetir os discursos do Rica, não. Mas é pegar essa história, esse feeling de que você pode fazer sua coisa sozinho, do jeito que você entender, desde que você tenha inteligência, sabedoria e um pouquinho de força. Agora, ser cópia de Rica Games aí, não é isso que, não é essa a intenção, nunca foi essa a intenção, não. E é isso que o pessoal faz, né? E quem diria, o cover do Rica é que entendeu isso. O mini Rica. Ó, eu nem sei o que eu queria falar, foda-se, acho que deu pra entender aí.